mudança de casa já é capaz de mexer com o psicológico de muita gente, o que dizer então de uma mudança de país? Olha, nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram da Nacionalidade Portuguesa para que as pessoas pudessem compartilhar algumas dúvidas que têm nesse sentido. E agora eu vou repassar essas perguntas à Renata, ela que é psicanalista. Bom, Renata, mais uma vez te agradeço imensamente por aceitar o nosso convite. Foram muitas as perguntas que chegaram em diferentes estilos a respeito de variadas coisas e acho que tem tudo para a gente poder bater aí mais um papo super bacana, como foi aquele primeiro. Quem não acompanhou pode dar uma olhada nesse link aqui. E repito, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Obrigada eu, Carol. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho mais contigo e também com o pessoal do canal aqui do Nacionalidade Portuguesa. E é sempre bom falar sobre esse assunto que me apaixona e faz parte da minha vida, direta e indiretamente, pessoal, profissionalmente. Bom, eu vou estar sempre com o celular aqui em mãos para eu poder ler certinho cada uma das perguntas e não esquecer de nenhuma. Lembrando a quem nos assiste que elas chegaram através das redes sociais, especialmente do Instagram, as caixinhas de pergunta que a gente abre lá. E a primeira foi o seguinte: receio sentir solidão, principalmente em momentos de dificuldade. Renata, isso é algo comum? Como lidar com isso quando se muda para outro país? É algo comum, real e realmente doloroso. Esse é um dos maiores desafios da imigração, é essa sensação de solidão, até um certo desamparo, não é, dependendo do tipo de problema que a pessoa pode enfrentar, e é um passo importante, aprender a lidar com essa solidão, não caindo num isolamento, não caindo num egoísmo, talvez, mas aprender a ter essa capacidade de estar só, né, a capacidade de lidar com as próprias questões, porque e eu acredito que talvez a gente vá comentar isso dentro das outras perguntas, os vínculos que a gente cria, né, no lugar onde a gente nasceu e cresceu, eles foram construídos durante muitos anos. Numa situação de imigração, esses vínculos vão existir, mas eles vão levar um pouquinho mais de tempo para se construir, né, assim como aqueles que a gente tinha no nosso local de origem foram construídos ao longo de muitos anos. Então sim, a solidão é uma questão, é um ponto que precisa ser levado em consideração num projeto de imigração, não como um impeditivo, não como algo que torne esse processo insuportável ou mesmo, o inviabilize, mas sim como um ponto de atenção para que a gente se fortaleça, busque formas de se fortalecer emocionalmente para lidar com isso. Eu vou adicionar o meu plus a essa pergunta. Tem alguma maneira de trabalhar com isso antecipadamente? Quer dizer, a pessoa daqui a pouco está se preparando para uma mudança, para daqui a 6 meses, daqui a um ano, juntando dinheiro e tal, e percebe em si essa dificuldade de ficar sozinho. Tem muita gente que tem isso, né? Tem que estar acompanhado o tempo inteiro. Então, assim, como se preparar para isso? É importante a pessoa investigar, né, em si mesma, fazer uma reflexão, seja acompanhada de um profissional, seja ela com ela mesma, dos porquês, né, dessa necessidade quase que umbilical de estar sempre acompanhada. Por que que a solidão a incomoda? Porque estar consigo própria incomoda, não é? E uma forma de se preparar para isso é desenvolver essa capacidade de estar só antes mesmo de migrar. É claro que não há um passo a passo, né? Primeiro faz isso, depois aquilo outro. Mas começar a perceber, começar a se permitir experiências de solitude, também essa diferença é importante, a solidão da solitude. Solitude é essa capacidade de estar só, essa capacidade de desfrutar da própria companhia. E também é importante ter em mente as diferenças, porque tem gente que costuma dizer que gosta muito de ficar sozinha, que preza muito a solidão. Há uma solidão que a gente escolhe, ou seja, momentos em que a gente deseja estar só, deseja estar solitário, deseja fazer, deseja silêncio, não quer ninguém no nosso pé.
é uma solidão eleita, é uma solidão que a gente optou por vivenciar num período específico de tempo. Outra coisa é uma solidão inevitável e inafastável, como é numa situação de migração. Importante também a pessoa ter isso em atenção, não só se preparar e desenvolver uma capacidade de estar só, mas desenvolver uma capacidade de estar só mesmo quando não deseja estar. Por isso, né, tem gente que fala: "Não, fico muito bem sozinho", mas em momentos em que essa pessoa escolheu estar sozinha, em que ela assim decidiu estar sozinha. Numa situação de migração, tem momentos em que apetecia bastante estar com alguém, dava muito jeito ter ali um amigo, um familiar, uma pessoa próxima Ganhar um com quem abraço. É, exatamente, contato físico, som da voz, cheiro da pessoa, não é, e não vai ser possível. Portanto, é importante ter isso em mente, para que possa, se organizar psiquicamente para lidar com isso. é aquela coisa, quando tá tudo bem, beleza, né? Agora são momentos de dificuldade que às vezes vai passar, não ter alguém do lado. É interessante a pessoa tá atenta para isso. Vou para a próxima. Qual a importância de fazer acompanhamento psicológico ao mudar de país? Eu acredito que o acompanhamento psicológico, seja através de um psicólogo ou psicóloga, psicoterapeuta, através da psicanálise ou de alguma outra forma de reflexão sobre si mesmo e sobre a vida, né, existe a orientação filosófica também, é um caminho, terapias holísticas, quem vai mais para essa se afiniza mais com essa parte, astrólogos e astrólogas que são sérios e que trabalham de uma forma consistente, enfim, há todo um leque de opções, de práticas terapêuticas, desde a psicologia, propriamente dita, até outras práticas, onde a pessoa tem a possibilidade de refletir criticamente e de uma forma ampliada, alargada, sobre a própria vida, sobre o próprio processo de se tornar quem ela deseja ser, não é? Numa situação de imigração, ao mesmo tempo que a gente perde um pouco as nossas referências, perde no sentido da gente se desligar um pouco disso, porque a distância física gera uma distância psíquica, ao mesmo tempo que a gente perde um pouco essas referências, nós construímos referências muito próprias, muito nossas. E um processo terapêutico, ele não só, possibilita que isso aconteça de forma mais efetiva, de forma mais firme, como ele também possibilita uma espécie de controle de danos, uma espécie de gestão de crise nos momentos em que as coisas estiverem difíceis. Então, o processo terapêutico, né, um processo, um acompanhamento psicológico, psicanalítico, ele vai possibilitar que essa experiência da imigração, que é tão rica e que é tão vasta, ela seja ainda mais rica e ainda mais vasta psiquicamente. O processo de imigração, ele é rico em quesitos profissionais, em quesitos, de resiliência, de superação, culturais, né, o contato com outras pessoas que vivem de um jeito diferente, pensam de um jeito diferente. E ele pode ser psiquicamente, fortalecedor, se a gente tiver essa oportunidade de refletir sobre essa experiência. E um processo terapêutico, ele possibilita isso. Para além dessa reflexão e de tornar essa experiência ainda mais rica, há também os casos em que, no processo migratório, a pessoa possa vir a desencadear uma depressão, uma ansiedade, algum quadro que venha a ser classificado como patológico, né, como uma doença psiquiátrica, e aí se faz necessário acompanhamento, inclusive médico, né, de um profissional capacitado, para que esse quadro que já chegou numa espécie de estado agudo, não é, ele possa ser tratado, essa pessoa consiga elaborar todos esses sentimentos, essas emoções, com o amparo de um profissional qualificado. Então tem essas 2 vertentes, tanto, eh, algo mais curativo, no sim quando a experiência trouxer uma dor, um sintoma psíquico muito Uhum. forte, como no aspecto engrandecedor.
né, da própria investigação de si mesmo e da ampliação do próprio horizonte. Vale fazer a distância? Mais um plus aí. As pessoas às vezes têm essa dúvida, né? Porque, enfim, era uma questão que eu tinha antes da pandemia, por exemplo, de acreditar que o contato cara a cara, literalmente, não assim, né? Por intermédio de uma câmera, de uma máquina, teria diferenças na minha análise, por exemplo. Como é que tu vês essa questão? Olha, eu posso até partilhar a minha própria vivência com relação a isso. Eu quando mudei para Portugal, eu fazia terapia no Brasil, fazia análise no Brasil, presencialmente. Isso aconteceu antes da pandemia, eu me mudei antes da pandemia e continuei a minha análise depois de me mudar. Com a pandemia, então, eu já estava escolada nisso, já estava acostumada a fazer análise online. E eu ouso dizer, eu fiz 2 anos de análise presencial e agora já 3 de análise à distância. E eu ouso dizer que a minha análise ganhou tração, ganhou ritmo online, mesmo eu estando à distância. Mas isso é uma escolha muito pessoal. Eu acho que as pessoas não deveriam se privar dessa oportunidade. Uhum. Deixar de fazer, né, deixar de aproveitar uma oportunidade de fazer uma análise, uma terapia, só por ser à distância. Mas se ela tem a opção de fazer presencial, tem essa possibilidade, tem essa oportunidade e prefere, também está maravilhoso. Mas online é efetiva, não só eu faço, mas atendo pessoas online, outros colegas também fazem atendimento online. Tem pessoas que não se adaptam? Tem pessoas que não se adaptam e é preciso que seja mesmo um contato presencial e está tudo maravilhoso, né. Tem muitos colegas que atendem também presencialmente. Mas o online é uma alternativa, principalmente para quem está numa situação de imigração que ainda está instável, ou que muda muito de um lugar para o outro, porque num processo terapêutico o que cura é a relação entre Sim. a pessoa e o terapeuta, né. Essa relação é que é curativa, é que é enriquecedora. Então é preciso uma constância, né, é preciso que essa relação também seja construída ao longo do tempo e isso toma tempo. Então mudar de profissional no espaço muito curto de tempo, por exemplo, cada ano está com um profissional, sei lá, cada 6 meses muda de profissional, isso pode ser um bocado desafiante tanto para a pessoa, né, para o paciente, para a pessoa que se põe em análise, porque ela tem que contar a mesma história outra vez, para outros profissionais, como para o profissional Sempre que começar do zero. sempre começar do zero e o profissional também precisa de tempo, aquela relação precisa de tempo para se fortificar, a ponto de produzir os efeitos terapêuticos esperados. Bom, nossa terceira pergunta aqui é uma questão bastante interessante. A pessoa diz assim: o preconceito é algo que me preocupa. Em que níveis isso ocorre? Tem como evitar? É uma pergunta difícil, né? Da gente mensurar assim. Até bebi uma água aqui. É. Não tem como evitar, não, não tem. O preconceito, ele está no outro, né. Às vezes também está na gente, às vezes nós Claro. também temos preconceitos com o país que nos acolhe. Já escutei de muitos brasileiros se queixarem de Portugal, enfim. Eh eh, não que Portugal seja um lugar perfeito, mas lugar nenhum é, e essa postura de queixa, ela tende a tornar tudo muito mais difícil. Uma coisa Uhum. é a pessoa saber se posicionar, entender quando é necessário que ela se posicione de maneira firme diante de uma violação de direitos. Isso é uma situação. Outra coisa é essa dificuldade, digamos assim, de lidar com o fato de que pode ter alguém que não goste da gente simplesmente pela nossa nacionalidade. Não Uhum. que isso seja correto, eu acho que a gente chegou a comentar isso no vídeo anterior. Não é que é correto, uma coisa é a dimensão pública legal, né, uma pessoa não pode odiar a outra por essa outra ter outra nacionalidade. Sim. Outra coisa é nas micro-relações, né, no 1 para 1, 2 para 2, aqui na vizinhança, no prédio, a gente esperar
que pessoas que não nos conhecem de lado nenhum, que têm um costume diferente do nosso, ajam exatamente como a gente quer que elas ajam, Uhum. como a gente acredita que elas deveriam agir, porque lá no nosso país de origem a coisa funciona de um jeito X, né. Sim. Portanto, não é possível evitar o preconceito, mas a pergunta que nós devemos nos fazer, em termos de fortalecimento psíquico para isso é: o que esse preconceito causa em mim? Onde ele Uhum. bate? Onde ele pega? Ele pega no meu financeiro? Pega na minha confiança para o trabalho? Pega na minha confiança para me relacionar Uhum. amorosamente? É fazer essa reflexão para que a gente possa, eh, não evitar, mas lidar com esse Enfrentar. enfrentar isso de uma forma o mais serena possível, o mais eficaz possível, né, e escolher bem as nossas batalhas, né, porque o preconceito existe e a gente não precisa sair do nosso prédio para lidar com preconceito, não é? Não significa que a gente só sofre preconceito em outro país. Se a gente olhar para a nossa vida, nas situações, por mais privilegiados que nós sejamos, e acho que quando a gente fala aqui dos privilégios também, os preconceitos vão mudando de jeito e de cara e de cheiro e de cor, mas em maior ou menor grau, em alguma medida, em alguma circunstância, nós já desagradamos o outro, a ponto desse outro reagir de uma forma incômoda para nós. Uhum. Né, e isso não é uma peculiaridade da situação migratória. Agora, na situação de migração acontece, em alguns casos é grave mesmo, né, situações de preconceito muito declarado, mas nós precisamos estar, conscientes dessa realidade e dispostos a lidar com isso, né, olhar para a experiência de migração como algo mais abrangente, que não se resume a sofrer preconceito. Muito interessante. A nossa próxima aqui pergunta assim: há facilidade em fazer amizades? Olha, São questões, assim, às vezes um pouco generalistas, que é um pouco difícil é de responder, mas assim, vamos trazer para a tua realidade, vamos dizer assim, profissional, que é aquilo que pode nos. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta, espero que a pessoa não se importe. É, como facilitar? Vamos trocar o É, dificuldade? Como facilitar para fazer amizade em outro país, tendo em vista outra cultura, outra realidade, né? Enfim, tem alguma dica nesse sentido? eu acredito que o elemento principal para a gente fazer amigos é a gente ter um interesse muito genuíno pelas pessoas. Um interesse e uma curiosidade, não uma curiosidade frívola, fofoqueira, mas um interesse no sentido de como essas pessoas vivem, como é a vida delas, como elas pensam, do que elas gostam, como elas comem, o que elas gostam de comer. Tem um livro que ele já caiu no chavão da autoajuda, né, mas eu como não gosto de cabresto mental, eu leio de tudo e retenho aquilo que me faz sentido. Tem um livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Uhum. do Dale Carnegie, é super famoso. Recomendaria a leitura desse livro, para toda a gente, mas para quem quer imigrar principalmente. Porque ele tem ali alguns traços que são praticamente universais no ser humano, né. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, todo mundo gosta de ser apreciado, de ser elogiado, e não é de uma forma, falsa, mas é de uma forma intencional, né. Isso é uma dica, eu diria, né. Como fazer amigos, não é lendo o livro do Dale Carnegie, mas ter contato com esse conteúdo pode abrir as portas aí, pode abrir a mente em alguns aspectos. Ter essa curiosidade sobre as pessoas, interessar-se de verdade pelo outro ser humano que está diante de você, né. Quem é essa pessoa? E uma coisa de ordem mais prática, né, que para mim funcionou muito bem em todos os lugares que eu morei, dentro e fora do Brasil, né, porque eu falo que eu comecei a imigrar dentro do próprio Brasil, o Brasil é Sim. enorme e eu morei em algumas cidades. São os grupos de networking, né. O networking nada mais é do que a criação intencional
de relações. Existem grupos estruturados em que a pessoa acaba entrando pelo aspecto profissional, ou seja, entra num grupo de networking para divulgar o próprio trabalho, e dali começam a surgir outras relações, amizades, contatos. Portanto, fazer amizade é um processo que depende muito mais da nossa disponibilidade do que da receptividade do outro, porque o ser Muito humano mais. gosta de afeto, nós somos seres extremamente afetivos e isso vai muito além da cultura. Você E acho acha a que. gente diz. Não, não, por favor, continua. Depois eu só um comentáriozinho bem pessoal. A gente com certeza vai encontrar, gente afetiva e melosa na Alemanha, né, que é um país que é taxado de De frio. frios, de muito sérios, de muito disciplinado. O ser humano nós somos mamíferos, gente. Nós somos um bicho, a gente não pode esquecer disso. Somos mamíferos, precisamos de colo, precisamos de aconchego, precisamos de carinho. E é claro, de cultura para cultura, varia o quão, com perdão da expressão, arreganhada a pessoa vai ser, entendeu? Os brasileiros tendem a ser mais arreganhados, mas, o carinho, o sorriso, a simpatia, o cuidado, né, o interesse genuíno pela pessoa, isso abre portas em todos os lugares. Eu acredito piamente e tem funcionado para mim e para muitas pessoas. Agora tem uma diferença, né? Apenas um plus para quem tá no Brasil e pensa em migrar é que tem brasileiro por todo lado aqui. Então, se a preocupação é como conseguir chegar a fazer uma amizade, a desenvolver uma relação de amizade com um português ou uma portuguesa, tem esse outro lado de que tem muito brasileiro. Então, por falta de gente do mesmo país, se o fato de nacionalidades diferentes possa vir a ser um dificultador, nesse caso não deve ser um problema assim muito grande a se pensar. Agora, tem uma diferença, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa, pela minha profissão, sempre fui assim, muito comunicativa, muito. Tenho muita facilidade para conhecer pessoas, para não sei o quê. Agora, para me deixar conhecer e para me envolver ao ponto de poder chamar de amizade, nossa, conto nos dedos, assim, sabe? Eu sou, por outro lado, muito reservada. Então, acho que é uma análise que a pessoa também tem que fazer daquilo que ela está disposta, né? Do quanto é isso que tu disseste, o quanto ela está disposta a se abrir para essas novas experiências Exatamente. e se moldar, né, a essa nova realidade como um todo. Eu tenho uma vizinha que a gente passa, é uma senhora já de mais idade, uma história rapidinha, mas é curiosa. A Imagina, gente por favor. passeia com os cachorros mais ou menos no mesmo horário. Ela mora num prédio, são vários blocos, no terceiro para lá. E Uhum. meu cachorro odeia o cachorro dela. O meu cachorro odeia outros cachorros de um modo geral, mas o dela em particular. Ele enxerga o cachorro na janela e eles começam a latir um pro outro. E a gente sempre se cumprimenta, ela pergunta da minha filha, né? Eu tive uma bebê há pouco tempo e tal. E várias vezes já eu quis perguntar o nome dela, mas eu tenho vergonha. Várias vezes eu já me imaginei na casa dela, por exemplo, tomando um chá, conversando, trocando uma ideia. Ela deve ser o quê? Pelo menos uns 30, 40 anos mais velha do que eu, uma senhorinha. Mas eu Aham. sinto uma coisa tão legal e eu com todo esse potencial de comunicação chega nessa de dar um passo a mais. Aliás, se ela estiver vendo, eu acho difícil, mas por favor, me convide para um chazinho, dê o primeiro, dê o primeiro passo. Mas não é algo fácil. As pessoas, acho que fica o relato para que as pessoas, né, possam exercitar de uma maneira muito aberta essa questão e não se sintam mal se de início não conseguirem fazer amigos, porque acho que é um processo, né, lento e que É, demanda muito esforço. demanda sim, principalmente para quem é tímido e mesmo como você falou, tem os extrovertidos que também são tímidos, É, né, uma coisa é essa extroversão, essa capacidade de falar com todo mundo, outra coisa é o se abrir, e isso tem a ver com a tal da vulnerabilidade, né, pra uma relação de amizade é diferente de um coleguismo, em é. que numa amizade a gente mostra as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, e isso é realmente desafiante, muitas vezes. Mas quando há essa abertura, e você pontuou isso do fato de ter muitos brasileiros, isso tem um lado muito bom, não é? Porque há essa identificação. Por outro lado, eu acredito que seja importante a gente estar presente para isso, até que ponto isso não é uma resistência ao novo Claro, lugar ao e à nova novo, cultura. com certeza.
Não é porque o povo português, que aqui a gente está falando, né, especificamente de Portugal, o povo português é extremamente amigo, é um povo extremamente leal. Então eles, quando eles sentem da nossa parte isso vem de volta, né, isso é contagiante, a amizade ela é contagiante, não é. E eu me recordo, numa das cidades que eu morei no Brasil, que foi em Indaiatuba, eu tinha uma vizinha de porta, né. Indaiatuba era uma cidade de dormitório, assim, e as pessoas trabalhavam em São Paulo, e ela também trabalhava fora, né, na época eu não sabia onde era, mas eu às vezes via, né, cruzava com ela na garagem, assim, ela chegando e eu também, e eu achava ela tão primeiro que eu achava ela muito bonita, e eu achava ela tão simpática, eu falo assim: "Nossa gente, que vontade de falar com essa pessoa". Aí um dia Acho que é mais ou menos eu com a minha vizinha senhorinha. um dia eu deixei um bilhetinho debaixo da porta dela. E a gente foi, e ela me convidou para ir lá na casa dela tomar um café com ela, fazer um lanche da tarde, e foi Gostei. assim somos amigas até hoje, Pronto. foi maravilhoso, assim, foi muito querido. Agora, mais recentemente em Portugal, quando eu e meu marido mudamos de cidade aí, eu falo aí, porque neste momento eu estou aqui no Brasil de férias, mas quando a gente mudou de cidade, foi para nossa casa, a gente comprou um chocolatinho, assim, uma caixinha de chocolate, e levamos para o nosso vizinho da frente, o de cada lado, e a vizinha de trás. Que amor, Nos quero ser tua vizinha. apresentamos, dizemos como? Eu disse que eu quero ser tua vizinha. Que Olha, vai amor. ter que mudar. E aí fomos lá, nos apresentamos, então acho que a gente quer que as portas se abram, mas muitas vezes a gente sequer gira a maçaneta, não é? Ou nem mesmo bate. Então acho que depende da gente dar esse passo também, né, fazer amizade, eh, sempre foi difícil. Quando a gente estava na escola, a gente não era amigo da classe inteira, né, algumas pessoas até sim, mas fazer amizade é uma construção, é construir uma relação. É que depois de adulto a gente tem muitas vergonhas, a gente tem muitas resistências, mas se a gente resgatar dentro da gente essa curiosidade, né, e essa admiração, a capacidade de admirar outra pessoa, acredito que isso abre muitas portas. Olha, eu vou para nossa última pergunta desse vídeo, porque eu já vou adiantando que tem mais um, vai ter uma continuidade, nós duas vamos continuar esse papo aqui para quem está nos assistindo, e eu vou disponibilizar num outro vídeo, porque é muita coisa, então assim, para, né, enfim, todo mundo ficar ligado conosco aqui no canal e também eu vou dizer assim, apreciar de uma maneira mais profunda todas as informações, senão a gente fala de muita coisa e não é sempre que se consegue absorver tudo. Vamos para a nossa última desse vídeo, que é o seguinte. A adaptação das crianças é mais fácil comparativamente com a dos adultos? Como é para as crianças brasileiras nas escolas? Também mais uma pergunta assim que a gente consegue ser um pouco mais generalista, né? É. Eu não tenho essa vivência da adaptação das crianças na escola, não tenho filhos, não conheço muitos imigrantes que têm filhos, né, com quem eu tenha contato próximo e que possa opinar, mas de um ponto de vista até psicanalítico, né, a adaptação de uma criança vai depender muito da adaptação dos pais, Uhum. né, se os pais estão bem adaptados, tem muitas chances da criança também se adaptar. Porque a criança absorve, né, em grande medida, os sintomas e as resistências dos pais, né. Então, se os pais estiverem bem adaptados, tem muitas chances das crianças também estarem. Nas escolas, eu penso também que vai depender da atitude dos pais. Já ouvi alguns relatos de xenofobia nas escolas, de crianças sofrendo algumas situações bastante tristes e desagradáveis, não é? E é que quando é com criança, talvez a gente se sensibilize um pouco mais. Quando é com adulto, digamos assim, o adulto sabe se defender, né. Uhum. Mas com criança a gente se sensibiliza um pouquinho mais, mas lá está, isso é um risco da imigração, né, o sofrer preconceito, sofrer, eh, de ter essas dificuldades de adaptação, as crianças terem essa dificuldade de adaptação na escola. Mas eu realmente não tenho propriedade para falar sobre este tema em específico, da adaptação das crianças nas escolas. Mas, de um modo geral, a criança vai se adaptar bem quando os pais conseguem se adaptar bem àquele lugar, porque ela vai se sentir segura no núcleo principal dela
E assim, se uma vez que ela se sinta segura, ela pode então desbravar o mundo lá fora, que para a criança é a escola, é a natação, é o judo, são as outras atividades, não é? Então, se ela tiver um núcleo ali de base forte, onde ela possa desenvolver essa segurança, acredito que a adaptação tende a ser tranquila. É porque as crianças estão mais adaptáveis, lá está, elas têm menos resistências que os adultos. Portanto, só que ela só precisa se sentir segura. Então, se os adultos dessa criança, os cuidadores dessa criança estão bem, grande chance dela estar. Só antes da gente encerrar, como a gente falou antes em relação aos adultos, de um acompanhamento psicológico, né? Antes, por exemplo, de uma viagem, nesses termos, né, para emigrar, tu consideras que dependendo do perfil da criança, isso possa ser necessário já quando está, por exemplo, no Brasil ou, né, enfim, chegando aqui, os pais notando alguma coisa, é importante pensar nesse sentido? Eu acredito que sim. Uma coisa que funciona muito bem com as crianças é a verdade. Os adultos às vezes acham que não, mas as crianças entendem tudo e elas precisam da verdade, né? Porque o que traumatiza uma pessoa é a mentira. É acontecer algo e alguém dizer para essa pessoa não foi, para essa criança não foi bem assim, não é isso, né? Uhum. Ter aquela emoção negada, não é? Então as crianças lidam muito bem com a verdade. Uma verdade dita por um adulto que está seguro e que está confiante, a tendência é que aquela criança metabolize muito bem essa verdade. A ajuda profissional, ela é muito bem-vinda, útil e necessária nos momentos em que a criança tenha essa dificuldade, né? Uma vez dita a verdade para essa criança, e dita com amor, dita com segurança, dita com nós estamos aqui com você, vamos fazer isso juntos, nós vamos passar por isso juntos, você não está sozinha, e ainda assim, a adaptação não for ok, sim, a ajuda terapêutica é bem-vinda, tanto no pré, né, no processo preparatório, mas eu acredito que para as crianças o durante pode ser que demande mais uma preparação, a depender da idade da criança, não é? Mas ela sempre pode, né, a criança, o adolescente, contar com esse apoio antes da migração, até para poder falar das próprias expectativas, né, do que a criança ou adolescente pensa sobre essa mudança que vai ocorrer na vida dele ou dela. Bom, pessoal, a gente vai fazer eu vou chamar de intervalo, né? Porque nós vamos ter a sequência desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Renata, te agradeço muito mais uma vez pela participação. Não vou me despedir ainda, vou me despedir de quem está nos assistindo, para que fique ligado, porque em breve a gente vai ter a continuidade dessa conversa com mais perguntas e respostas aqui no canal da Nacionalidade Portuguesa.